Sejam bem-vindos a mais um Libertos Cast. Hoje, o Libertos Cast está fazendo exatamente aquilo que ele se propôs a fazer desde o seu início, a inspirar. Hoje, a nossa missão ela está sendo executada com primor, com zelo e com muita paixão, com muito entusiasmo. Porque, mais do que nunca, mais do que em qualquer outro episódio até hoje, nós trouxemos aqui a nossa convidada. E a nossa convidada hoje, ela nos convida realmente a fazer um mergulho naquilo que é importante, a nos lembrar as coisas que ficaram esquecidas na sociedade. Hoje, numa sociedade que é imediatista, que quer as coisas rápido demais, que não valoriza a disciplina, que não valoriza a educação como deveria, que não valoriza valores, onde os heróis de hoje não têm virtudes. Hoje, a nossa convidada, de 11 anos, sim, ela nos lembra de todos esses valores. Sem delongas, já tô falando muito, eu falo demais. Então agora aqui com a gente, Ana Beatriz. Oi, gente. É um prazer muito grande estar aqui, porque eu só tenho 11 anos e eu já participei de projetos tanto nacionais quanto internacionais, e eu quero muito motivar outras crianças a seguirem esse caminho também, a estudar, a seguir o seu sonho, mesmo aquelas que não têm tantos recursos assim. Que legal. Porque eu não sou uma pessoa cheia de prosperidade, de muitas coisas, de muitos valores, mas mesmo assim eu fico seguindo os meus sonhos, mesmo não tendo, uma condição muito grande, mas eu estudo, eu me dedico e eu queria levar isso para outras crianças também. Incrível, Aninha, incrível. Assim, só o que você falou já deu uma aula para muito adulto que está do outro lado aí da telinha. Eu quero apresentar aqui também os nossos outros convidados. É porque a gente fica tão impactado com a Ana que a gente fica só focado nela, assim, é igual uma pedrinha, igual um diamantezinho, sabe? É aquela coisa incrível. Com a gente aqui, o grande Marcelo, meu irmão. Que prazer você aqui. Muito prazer obrigado. É meu, cara. De verdade. Ó, eu primeiro queria agradecer o teu convite pra gente estar aqui. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui do lado da Ana, né? Porque dá até vergonha de tanto conhecimento que essa menina carrega, cara. Mas, Ana, eu vou te falar uma coisa, assim, eu tenho um pouquinho mais de idade de você. Eu acabei de falar isso antes da gente começar a gravar e eu vou falar de novo. Se Deus te permite sonhar, Deus te permite realizar. Então sonha alto, continua, cara, continua, porque você emociona a gente só com o seu jeitinho de falar, o seu jeitinho de construir e o seu jeitinho de tentar fazer o bem, você já emociona e você já conquistou todo mundo. Clóvis, parabéns pelo teu programa, eu tenho acompanhado, cara, a gente precisa ocupar espaço dessa forma, com pessoas de bem, de valores falando. Amém. Então, assim, muito obrigado, cara, de coração, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua disponibilidade, pela sua luta. Isso aqui é missão. Cara, obrigado pelas suas palavras, porque elas são muito verdadeiras, tá? De verdade, assim, representam muito o que eu tenho no meu coração e toda a intenção desse projeto aqui é realmente inspirar as pessoas com histórias assim, por exemplo, histórias de pessoas de bem, como você falou. E é dar espaço para essas pessoas, é isso aí mesmo. E aqui também do meu lado, gente, a Alessandra, a grande Alessandra Big, né? Isso. Que é a grande a câmera girl, né? Cameraman, a câmera girl. Ela tá com a gente nesse projeto aí, a Alessandra também tá em outras caminhadas com a gente, né? Em outras partes, mas ela tem ajudado muito nesse projeto, fazendo contato. A gente tem uma rede de apoio que a gente criou, que a Aninha acho que nem sabe, que a gente enche o saco de todo mundo, né? E a Big hoje é uma grande articuladora disso também. Que legal, tá ajudando cara. A gente pra caramba, cara. Então, pessoal, tá a gente com vergonha, né? Tá com eu vergonha. sou tímida, não parece, mas eu sou. Relaxa. Mas eu botei pra falar porque a gente tem que falar sobre a Aninha, assim. Exato. E hoje o programa é da Aninha, né, cara? Não Sem deixa eu dúvida. falar, não, porque eu falo pra caramba, hein? Aninha. Hoje o programa é da Aninha. Mas assim, o que eu tenho a dizer é, eu fico muito feliz. Feliz mesmo porque eu sou a irmã mais velha, né, de 5 irmãos. E eu passei por vários períodos, fases, né, com meus irmãos. Eu, infelizmente, tive um que perdi pro tráfico. O outro hoje também está se formando, vai se formar na MAN. E eu vejo que a importância é da gente dedicar os jovens, se dedicar aos jovens, trazer cultura, incentivar, assim como a mãe da Aninha está incentivando, fazendo de tudo para que ela venha conquistar os sonhos dela. É muito importante, porque eu vivi fases na minha vida com os meus irmãos que eu sei a dificuldade que é para você pagar um preparatório, para você ter professores que são capacitados para entender a qualidade e
Entender o diferente de cada aluno, o diferencial de cada aluno. Nem todo professor está preparado para entender que um aluno, ele se destaca não porque ele quer se exibir, mas é porque ele tem sede de conhecimento. Eu passei por isso na minha adolescência. Eu não segui avante, até porque na minha época eu fiz uma prova e passei para uma escola particular. Só que na época ganhei bolsa. Todo mundo falava que escola particular era coisa de rico. Olha só. Que era coisa de gente metido. E aquilo me travou, eu não quis ir. Nossa. Hoje eu me arrependo muito, né? Mas também não tinha pessoas ao meu lado para me incentivar. Como a Aninha tá tendo sua mãe, o Marcelo tendo a gente aqui para estar incentivando. Eu acredito que mais pessoas estão incentivando. A gente faz isso não é para aparecer. A gente realmente quer ver jovens assim como a Aninha também tendo oportunidade. Sem dúvida. Pessoal... Desculpa o choro. Não, minha amiga, são lágrimas muito verdadeiras e bem-vindas. Aqui a verdade é bem-vinda. Aqui, tudo que é verdadeiro aqui é bem-vindo. E eu sei, dá pra sentir. Então, assim, fica à vontade, de verdade. E, pessoal, pra situar vocês, a Aninha, o que nos motivou aqui do Libertos Cast, do Perguntas Sem Respostas, a trazer o Marcelo, a Alessandra, trazer a Aninha pra estar batendo esse papo com a gente? A Aninha, ela foi selecionada. Na verdade, Aninha, conta pra gente. Eu tô aqui falando a sua história, meu Deus do céu. Pode falar assim, ó. Tio, fica quietinho aí, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Conta pra gente. Como que foi? Conta pra lá, pro pessoal de casa. Chama, pessoal, as crianças que tem em casa pra poder assistir. Porque hoje na tela só aparece pessoal que faz dancinha, cara. Não tô querendo desvalorizar ninguém, não tô querendo falar mal de ninguém. A questão é, eu quero falar e elevar e dar esse espaço pra coisas de valor, pra pessoas que têm valores. Ela falou, não tenho tantos valores. Você tem diversos. Só de olhar pra você, só de escutar um minuto você falando, a gente identifica diversos. Conta pra gente um pouquinho, como que foi essa questão? Por que a gente tá chamando você? Você foi selecionada pra quê? Fala pra gente, minha amiga. Em março, no finalzinho de março, eu fiz a primeira fase da Olimpíada Internacional de Matemática Copérnicos. E eu fiz a prova, bem sofrida, né? Porque eram 60 minutos, uma hora de prova, 25 questões. Cálculos demorados, assim. E passei. Nossa. Aí, junto com mais de 30 países, crianças de idades mais avançadas que eu, de uma turma mais avançada por conta da divergência dos ensinos daqui e dos países lá de fora, passei e fui chamada para fazer a segunda fase lá em Nova York, né? É um lugar bem longe. Essa foi a minha segunda Olimpíada Internacional, a segunda de matemática também. Você já participou de uma antes, então? Sim, fui medalhista de ouro. Você ganhou, então... Gente, já campeã, medalhista de ouro de Olimpíada, cara. Por pouquinho, eu não fui chamada pra fazer a final global em Singapura. Nossa. Por pouquinho. Uma das pouquíssimas crianças. Mas acabou que não foi. Mesmo tendo tirado uma nota excelente, excepcional, um ouro. Mas não deu, né? Por pouquinho. Voltando à prova que eu vou pra Nova York aí. Sim. Saiu o resultado, agora a gente já tá aí lutando, né? A gente abriu essa campanha. Agora, no meio de abril, Sim. né? Há pouco tempo atrás, saiu o resultado da Olimpíada Internacional de Inglês, a Teen Eagle, que é um teste que é feito sobre um livro e um filme em inglês para crianças de diversos países também. Então, eu tive que ler um livro de uma psicóloga de 320 páginas em inglês, interpretar o livro, entender os conceitos do livro, assistir o filme. Eram 2 filmes sobre saúde mental. Era um livro que explicava sobre como transformar a sua ansiedade em resiliência, confiança e coragem. E o filme era Divertidamente, e a gente fez um teste, uma prova, para ver se a gente era capaz de superar esse desafio e ir para a segunda fase em Londres, que são 4 tipos de prova. Uma redação sobre o mesmo livro, o mesmo filme. Um teste de soletrar, com várias crianças também. Se eu não me engano, tem um teste de múltipla escolha. E o último teste é um teste geral. E vai eliminando. Se você não passa no primeiro, você não vai pra segunda. Se você não passa na segunda, você não vai pra terceira. Aí até chegar no final.
Rapaz, eu já tô cansado até de pensar aqui, Marcelo. Vem cá, você tá precisando de uma assistente lá no seu 360 consultório? páginas do livro? 320 páginas em inglês. De saúde mental, né? Saúde O Clóvis que já é psiquiatra, né? Pô. Eu até estudei psiquiatria um período. Eu estudei, não terminei a psiquiatria, mas hoje um dos principais assuntos aqui é a saúde mental. Porque tá muito em alta e é um grande problema mundial. E você falou termos aí, resiliência, enfim, que são termos que muitos adultos, com certeza do outro lado, não sabem, não entenderam ainda a importância que é a aplicação desses conceitos que você acabou de falar, da psicologia. E, pessoal, a Aninha, então, a gente viu que, assim, é algo incrível, assim, porque uma menina de 11 aninhos, você tá aqui falando com a gente que já medalhista de ouro, de Olimpíada, já de uma Olimpíada, foi selecionada para a Olimpíada Mundial, olha isso, gente, Nova York, uma Olimpíada Mundial de inglês em Londres. E, pessoal, a gente está chamando hoje o Libertos, ele fez questão, quando eu soube dessa história, eu entrei em contato com o Marcelo, eu fiz questão de chamar a Ana hoje, porque a gente está fazendo uma campanha para levantar fundos para ela conseguir ir para essa campanha, essa Olimpíada em Nova York. Né? Agora a gente não está nem focando tanto, a gente está querendo fazer primeiro arrecadar a verba para poder ir em Nova York, mas a ideia é ela ir nas duas. É isso aí. Pessoal, vocês de casa, é muito fácil a gente falar que apoia algo com as palavras. As palavras vão embora. Palavra, o vento leva. Agora, pregar de verdade, eu não sei quais valores você e do outro lado tem em relação à sua família e seus filhos. Mas eu creio que eu quero construir uma sociedade que entenda que eu defenda os valores não só com palavras, mas com práticas. Só falar assim, a educação é muito bom, isso, gente, de verdade, não muda nada. Agora, você com atos, com atitude. As crianças não aprendem com as suas palavras, elas imitam vocês. Elas imitam os adultos. Crianças são espelhos dos adultos. Então, não apoiar a causa da Aninha, de verdade, é não apoiar o seu filho, a sua filha que está aí do outro lado. Eu vou, só para complementar o que o Clóvis está falando, a importância da gente conseguir arrecadar todos esses recursos para a gente mandar para a Ana para Nova York, depois, se Deus quiser, para Londres. Hoje, os exemplos, como você falou, eles estão perdidos, né? Quais são os exemplos hoje que a gente tem? É um youtuber falando errado na internet, né? Infelizmente, são meninos perdidos, né? No tráfico, que a gente vê isso, né? Então, assim, são exemplos de poder e de fama errado. A gente está aqui do lado de uma menina que ela, por opção, se dedicou a estudar, a sentar, a pegar diversas, multimatérias, porque ela foi classificada para a Olimpíada de Matemática, mas ela já está fazendo a de História, né? De Ciências. Sim, tem uma de Ciências, a Wanda, que é a International Science Competition, tá? E sem contar com as nacionais também, que são de literatura, de português também. Eu vou fazer... Provavelmente vai fazer a Olimpíada Nacional de Ciências, que não tem viagem. Que são várias matérias diferentes também. Além de ser ciências, eles também englobam matemática, história e geografia na prova também. Tudo junto. Tudo junto. Então, assim, ela é multidisciplinar. A Aninha, ela tem se mostrado uma pessoa diferente porque ela gostou de estudar e tem também essa, né, eu acho que esse talento, digamos assim. Tem. Isso é um exemplo. Hoje, a Aninha é minha heroína. Minha também. Minha heroína. Quem não se sente assim, vendo uma criança de se 11 anos. Se É diferente quando você... E você vê que ela se diverte com isso. Ela curte isso, ela não faz por obrigação. Tem orgulho. Né? Tem orgulho. Isso que a gente comove precisa. a gente. Hoje, você meu filho, que você falou, isso. meu filho antes de vir chegou, pegou o dinheirinho dele, dá pra Aninha lá que eu quero ajudar. 8 aninhos, de coração. Então, é isso que a gente precisa. Então, assim, você que tá aí do outro lado, você precisa, de forma urgente, reafirmar os seus valores e a gente tomar atitudes efetivas. Não adianta só a gente falar. E eu falo que às vezes, se você não tiver condições de doar muito, mas, cara, repassa esse vídeo para outra pessoa, pede para outra pessoa, pede ajuda. A gente está aqui em sociedade. A gente vive em sociedade. E sociedade é se ajudar mutuamente. Hoje, essa menina ela pode salvar diversos jovens aqui em São Pedro da Aldeia e da nossa região. Diversos. O exemplo dela vai arrastar diversas crianças. Ela estava falando que ela tem o sonho de criar uma fundação de ajudar crianças. Se a gente conseguir investir nessa menina daqui a 10 anos, ela pode ajudar muitos e muitos e muitos jovens. E a gente mandar muitos e muitos jovens para a mesma Olimpíada. Então a gente precisa parar de reclamar e agir. Né? Se você não tem condição, vai lá, cara. Ajuda, pede para outra pessoa. Pede lá, fala, você conhece a Aninha?
Você já conheceu a Aninha? Você já foi lá, segue no Instagram, pede pra ela, compartilha com outra pessoa. Isso ajuda a sociedade e ajuda isso. É atitude. A gente tem que parar de reclamar e agir. Perfeito, Marcelo, perfeito. E, Aninha, eu queria te fazer uma pergunta, porque o Marcelo falou algo que, assim, gente, é perceptível. O teu prazer, assim, em estudar não é algo... Me conta, como que começou isso na sua vida? Foi algo que você começou a se despertar como? Você tem consciência disso? Como que surgiu isso? Sabe aquele primeiro aninho da escola, quando você tá nos 5 aninhos? A minha mãe, ela sempre se juntou a mim pra estudar, pegou alguns livrinhos de caligrafia, escrever letrinha, fazer continha de 1 mais 1. E eu sempre comecei a me interessar a estudar porque eu via a felicidade esboçada no rosto da minha mãe e eu também me divertia. Que legal. Então, aí passou 2º aninho, 3º aninho, 4º aninho, 5º aninho. Aí quando eu cheguei no 5º ano, que eu entrei na minha escola nova, né, o Colégio Objetivo, cara, eu fui chamada pra fazer as primeiras Olimpíadas, né? Não as primeiras, porque eu já tinha entrado um pouquinho depois, mas quando eu vi a minha escola, ela posta algumas fotos dos alunos, né, que passaram, e eu olhei assim, gente, eu quero fazer parte. Eu estou me sentindo motivada a continuar a estudar pra realmente, né? Fazer parte daquele grupo ali, né? Sim. Então, eu comecei a estudar para algumas provas. A primeira Olimpíada que eu fiz foi a Olimpíada de Matemática, Mandacaru de Matemática. Obtive medalha, sim, na primeira. Legal. Aí, depois eu fui chamada para fazer a Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. Aí, fiz a primeira fase. Passei. Aí, legal. fiz a segunda fase e já eram novas regras. Se você acertar, ganhava mais 10. Se errar, perdia mais 5. Nossa. Mas consegui medalha de prata com muito esforço, né? Com o Brasil inteiro. Muito Vários alunos de várias redes diferentes. Aí, Legal, Aninha. lá pro final do ano, começaram as Olimpíadas Internacionais. Aí eu falei assim, gente, Singapura, será que essa Olimpíada é em Singapura mesmo? Aí fui lá, fiz a prova. Aí eu vi que era. Aí eu pensei assim, tem algumas fundações que levam os alunos pra fora do país, né? Aí eu pensei, eu sempre tive o sonho de estudar fora. Ir pra uma universidade fora do país. Será que eu posso seguir isso que eu já tô fazendo, de fazer maratonas de Olimpíadas de Conhecimento? Eu posso levar isso pra minha vida, pra minha carreira. E eu também posso incentivar outras crianças que também não têm muitos recursos, muitas condições pra pagar uma escola particular, um cursinho preparatório, como a tia Alessandra falou. Mas sim motivar, ensinar como dar dicas de como obter uma medalha, participar. E isso faz muito bem pra mim, porque eu me sinto muito feliz de estar motivando outras crianças, né? De ser um exemplo. Então, Cara, incrível, Aninha. Incrível, assim. É maravilhoso. Tem ouvir, quantos né? anos essa menina mesmo, gente? É Maravilhoso doideira. ouvir. A gente fica sem palavras, né? Fica. Eu acho Perto que dela, a gente acho que a perde gente até fica fala. catatônico, né? Porque a gente é tanto conhecimento, a gente e Você Deus, vê o interesse mesmo, né? exatamente. Você sente. os prodígios, né, É, cara? E aí você exato. falou de alguns valores que são que a gente não tem como negociar, que é honrar pai e mãe, quando você Sim. fala que você viu no rosto da sua mãe. E aí eu vou dizer que Ingrid está ali, né? Sim. Tá E quietinha ela ali. faz parte disso, Cara, né? faz parte. Muito. Você Né? é demais, É. você tá de parabéns e muito obrigado. Você vê que por ser uma pessoa assim. atrás de uma criança tem um pai ou uma mãe que se dedicou de alguma Exatamente. forma para que isso possa acontecer. Então eu vejo hoje que muitos pais perderam essa como é que é a palavra agora? Essa vontade, né, por causa do dia a dia do corre-corre, de participar mais da vida do filho, de Exatamente. querer se dedicar um tempinho ali para cobrar dos estudos. Cobrar é necessário, porque se você deixa muito à vontade, ela não, porque ela é um diferencial, mas tem criança, se você deixar muito à vontade, se perde no caminho, Hierarquia e né? disciplina. Tem que ter, tem que existir. Tem pais que se eximem muito das suas responsabilidades, né? Não, e assim, a gente tem que aprender que o jovem ele tem que descobrir os seus talentos de diversas formas, né? Isso. A Aninha foi para a área acadêmica. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu tô fazendo assim. Aninha, o que você quer ser quando crescer, cara? Fala pra mim, Cara, porque- interessante isso, cara. Eu tô aqui. Daqui a pouco ela vai fazer. Boa. Eu quero ser da NASA. Eu falei, Boa, pô, você boa. vai conseguir. eu sou uma pessoa de exatas, né?
eu me interesso muito por matemática, física, até um pouquinho de química, que pode englobar em tanto em exatas quanto em humanas, né? Eu gostaria de me formar em matemática e em relações internacionais, porque eu curto muito geografia. Eu também sou fluente em inglês, com 11 aninhos, Incrível, né? cara. E sempre foi uma curiosidade, assim, tipo, ir pra fora do país, conhecer pessoas novas, estudar as relações entre os países, culturas diferentes. E a matemática, eu acho que ela veio de berço mesmo, do meu pai, né? Meus pais, né? Sempre foram uma inspiração muito grande pra mim, né? Mas eu quero seguir com isso mesmo, com a matemática e com as relações internacionais. Tá, mas eu vou te Incrível, pedir um Aninha. favor, não sai do Brasil não, tá? Não sai, não. Não. E de São Pedro da Aldeia, Não, é a nossa representação aqui, Poxa, pelo amor de mas- Deus. fala o mundo é seu. É, O mundo Tô é isso aí. brincando, o mundo Bate é a seu. asinha, voa longe. Mas, Mundo é tipo seu. assim, eu tava pensando, até com esses certificados internacionais, eu poderia fazer uma universidade, uma faculdade fora do país e voltar pra cá. Tipo, inspirar outros adolescentes, jovens a fazer sua graduação, né? Fazer um mundo melhor. Incrível isso que você falou, Aninha. Assim, quantas pessoas hoje, eu digo por mim, tá, pessoal? Eu comecei esse podcast, Aninha. Você estava aqui falando, né, um pouquinho antes, que você falou assim: eu tô com vontade de fazer um podcast também. Você falou, né, que para inspirar as crianças e tal. Pessoal, o pouco tempo que eu tô conversando com a Aninha aqui, a palavra que ela mais fala é inspirar. Sim. É transbordar de alguma forma, é tocar a vida das pessoas de alguma maneira. No Instagram dela, pessoal, essa semana, tem 3 dias que eu conheço a história da Aninha, e durante esse período de 3 dias, eu vi lá, postagem de como você medalhar nas Olimpíadas. Ela não tá querendo só pra ela. E, pessoal, quer saber se uma coisa é feita por Deus? Quem crê em Deus, eu tô falando aqui para as pessoas que creem em Cristo. E eu vou te falar aqui, para todos que creem em Deus, o Deus como algo bom, porque às vezes não é uma questão religiosa, é algo espiritual. Para todos aqueles que se sentem tocados por um Deus bom, de amor verdadeiramente, ela chegou ali e ela deu todo o tempo esse testemunho de transbordar. Quer saber se algo é feito por Deus ou não? Se algo for feito por Deus, necessariamente, obrigatoriamente, tem que expandir a outras pessoas. Não vai ser parado só em uma pessoa. Então, assim, Aninha, o tempo todo você fala da tua conquista de uma maneira muito, assim, abençoadora. E você falou aí a questão que me chamou muita atenção, que é uma outra área, você falou, eu sou de exatas. Mas, por exemplo, a questão do inglês, você é fluente em inglês. Sim. Como que começou, por exemplo, como é que você começou a aprender o inglês? Quando eu falo assim de alfabetização, foi quando começou tudo. Meus dindos, um beijão pra Dinda Munique e pro Dindo Flávio, né? Isso aí. Eles costumavam colocar músicas em inglês no rádio do carro. E eu cantava junto, mesmo sem entender, mesmo sem, tipo assim, ter um textinho na minha cabeça pra entender o que tava falando. Aí eu cantava junto. Aí eu pensei assim, cara, essas músicas são muito legais. Aí eu comecei a dar uma pesquisada, comecei a ver a letra, aí comecei a entender, aí eu comecei a me interessar pela língua. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui, falei, mãe, me coloca no curso de inglês. Que Porque legal, cara. sempre foi uma vontade do meu coração, assim, seguir pro ramo acadêmico, né? Usar os meus talentos, assim, pra educação e inspirar outras crianças. É uma palavra que me representa muito, inspirar, transbordar de mim mesma. E o inglês sempre foi, tipo, é uma área que eu gosto muito, as linguagens também, os Sim. textos, as palavras, os sons. E é uma coisa, tipo, muito minha mesmo, é uma parte do meu coração. Que legal, Você gente. falou, legal, né? E a gente lembra, guardado, né, as proporções e tal, conhecimento ele tem que ser passado, né? Conhecimento ele não tem que ser retido. E aí você vê a história de Cristo. Cristo andou para quê? Exatamente. Só para pregar. Só. Toda a caminhada de Cristo foi para pregar e passar conhecimento. Né? Educação vem disso, vem ex do Exatamente, série, que é levar para fora, né? Isso aí. É no livro do João do Olavo. É no livro do Olavo. Então, quando a gente vê essa história, a gente vê a Aninha, a gente vê uma pessoa... E aí, só tirando um pouquinho o foco da Aninha, 1 minuto, mas é só para exemplificar. Essa semana uma pessoa chegou para mim e falou, pô, Marcelo, você não tem que ficar falando as suas ideias para todo mundo, você não tem que fazer, porque outra pessoa pode pegar a sua ideia
tal, e usar, né? Um tema que a gente estava usando. Eu segurei na mão dele e eu falei, se Deus quiser. Se Deus, glória a Deus. É isso. Aí ele ficou assustado e tal. Eu falei, cara, porque se a gente tem uma boa ideia, aquilo não tem que... Eu não tenho que ser dono daquilo. Deus botou e capacitou e que se leve para frente, que seja implementada. Às vezes alguém tem aquela ideia, mas a gente não tem a capacidade de implementar. Deus ele também coloca cada um, eu acredito que Deus coloca cada um aqui nessa terra para um propósito. Às vezes o propósito teu é semear e o outro que vai colher. Exatamente. Então Perfeito. é isso, Perfeito. né? A Aninha, ela tá aqui com essa intenção, ela tá semeando. Através do conhecimento dela, ela está incentivando outras pessoas, é uma semente que ela está plantando. Com certeza. Né? E quando a gente descobre qual é a nossa função aqui na Terra, tudo fica muito mais fácil. Eu acredito Concordo, que Bia. isso é a cura de muita depressão. Muita. E assim, o Você incentivar, saber. ele está atrelado ao salvar. Sim. Né? Quando você incentiva, você joga para frente, você leva, você está salvando. Né? Então isso isso é muito importante, Aninha. Isso é uma coisa que toca todo mundo. Quando você com a tua mãe entrou em contato, que a gente começou a conversar e tal, e a gente conheceu a tua história, eu vi quando eu encontrei com essa menina a primeira vez, não tem como se apaixonar, Não né, tem cara? como. E aí a gente vê aquela pureza e tal. Eu falei, cara, você é um instrumento de Deus de salvação. Eu não tenho dúvida disso. Já foi na minha vida. É verdade. Exatamente. Já é verdade. Né? Então, assim, a gente precisa fazer. E aí, novamente, estou pedindo ajuda de todo mundo. Não Sem esqueçam, dúvida. né, da gente ajudar. E independente de qualquer coisa, Aninha, a Alessandra falou, a gente está semeando. É isso. Né? A gente está semeando. A sua história está sendo contada para mais pessoas, a tua história está sendo mostrada para mais pessoas. Eu espero, sinceramente, que o poder público, a iniciativa privada Sim. e todos que Mega possam... empresário, né? Compre Cara, essa né? ideia, Luciano Hang, né? vamos lá, eu já mandei mensagem pra ele, né? Maneiro. Eu mandei lá, eu falei, pô, mandei um porque vídeo, né? Não pra sei eles se vai me o que é responder. isso, né? É isso, cara. É isso. Você quem não chora não mama, é verdade. É isso. É isso. E aí, quando eu falo, E a se gente eu... existe aqui pra essa função, Agora- ajudar um ao outro. Se não for pra isso, Pra que eu tô Agora, aqui? vamos lá. Se todo mundo mandar mensagem pro Luciano Hang, vou, Boa. né? Boa. entendeu? Boa. Né? A gente pegar lá, essa Vai galera... levantar uma hashtag aí, né? isso, levantar uma hashtag. Então vou isso. fazer isso Atitude. hoje. Vou fazer isso hoje. Fechou. Fechou? Fechou. Fechou, galera. Libertos, vambora. Vamos compartilhar a história dela, Isso aí. Libertos. Sério, galera. Isso aqui é Vamos uma marcar chamada. lá Luciano Hang, Jair Messias Exato, Bolsonaro. é. Vamos marcar todo mundo. Todo mundo. A gente sai marcando. Outro dia eu peguei e fiz isso. E se todo mundo fizer, vai chamar atenção. Vai. Atitude. O brasileiro ele tem que parar de reclamar e ter atitude. É isso, cara. É isso. Fala, Aninha, Sair da fala. zona de Sim, conforto, essa palavra. É uma coisa que eu também amo muito, é a minha família. Eu tenho uma irmã de 4 anos, que vai fazer 4 aninhos. Ela é autista nível 2 de suporte não verbal. E eu queria muito levar a esse mundo, assim, das crianças atípicas com déficit de atenção, autismo. Criar uma fundação mesmo para dar mais suporte a essas crianças que desenvolvem muito bem esse lado acadêmico, para ter um suporte maior para levar para fora do estado, para fora do país, ou até atravessar um mar, Sim. mudar de continente, assim. E eu acho que não tem muito suporte assim hoje em dia, porque uma criança autista, ela depende muito de medicamento de uma mãe. Eu vejo isso na minha irmã. A minha irmã, ela é muito dependente da minha mãe. Falei sobre isso hoje. Sim, aí... Então, acho que deveriam contratar mais pessoas especializadas nisso para tomar conta de uma criança, um jovem, um adolescente que está participando desse projeto fora do país. Um mediador, um terapeuta, Perfeito. ou até dar mais recursos para uma mãe ir, ou pagar um preço a menos, alguma coisa assim. Sim. Mais cedo um pouquinho agora, você estava falando de um coleguinha seu, não é isso? Sim. Conta pra gente de novo. Sim, posso acertar nomes aqui? Claro, tá à vontade. Sim, é o Pedrinho, ele é da minha turma, do Colégio Objetivo, e ele tira notas excelentes, ele Incrível. desenvolve muito bem em sala de aula, sabe conversar, uma pessoa extremamente comunicativa. E eu vejo a minha irmã. Eu vejo a minha irmã, eu vejo outras crianças, e eu gostaria muito de dar uma chance para essas crianças de representar o nosso país também, como eu estou fazendo, né? Incrível, Aninha. Incrível. E essas crianças com potencial, né? Você vê com potencial. Sim.
desenvolvendo, né? Sim. Hoje se fala muito em inclusão, né? Mas Sim, não tem preparo para incluir Então, essas crianças, né? exatamente. A gente não tem na rede pública nem treinamento, né, dos professores para inclusão. Então, isso é muito ruim. Falta esse direcionamento. A gente está tendo diagnósticos crescentes, né? Sim. E a tecnologia tem ajudado isso, a fechar diagnósticos. Isso não é ruim. Né? Antigamente você via uma criança diferente, era com chinelo na mesa, é isso, é aquilo. Então, hoje não, hoje você fecha ali os diagnósticos e você traz. Só que o poder público ele tem que entrar em contrapartida a isso, né? Porque com certeza. é caro. Além do poder público, demanda dos pais uma dedicação quase que total, né? Tem pais que tem que largar até o teu trabalho para se dedicar, dependendo da criança, né? Do grau que ela tem, né? É difícil. Eu tenho uma amiga que está morando nos Estados Unidos e ela largou o trabalho. E eles são umas crianças que se desenvolvem bem, dependendo, mas também eles se desregulam também fácil. E aí regridem, aí tem que começar tudo novamente. Então, dos pais demandam um esforço muito, um preparo muito grande. Amor muito grande. Eu não sei, eu não vivo isso. É o pouco que que eu tenho de visto, não tenho conhecimento. Acho que até a população deveria ter mais palestras voltadas para isso. A prefeitura ou o órgão, o governo, deveriam preparar nós mesmos, que não temos filhos, né, nessa condição, mas preparar a gente para poder lidar com isso. Eu tenho muita curiosidade, eu tenho muito interesse de saber. Um pouco que eu sei é através dessa minha amiga que está morando lá nos Estados Unidos. E você vê que incrível. A Aninha mesmo, ela tem uma vivência... Gente, 11 anos. Ela, com 11 anos, está propondo aqui coisas que quantos governantes não propõem. Por quê? Porque ela vivencia. E ela tem... E o que é mais incrível, né, Marcelo? Assim, poxa, Aninha, de verdade. Foi o que o Marcelo falou. Você é uma heroína. E você já influenciou muito na minha vida nesses 3 dias. Você já me abençoou de uma forma que você não tem noção. E você está fazendo isso para mais pessoas agora. Muito mais pessoas. E é isso que a gente quer que você alcance. Porque você, com suas dificuldades... Porque, assim, querendo ou não... Você, de repente, tem algumas limitações, porque sua mãe tem que se dedicar mais, né, a essa condição da sua irmã. Enfim, são questões, e você não... Nenhum momento aqui você reclamou. Nenhum momento você reclamou, pelo contrário, só demonstrou amor. E, mais uma vez, gente, só demonstrou transbordo. Ah, não, eu quero pegar e fazer um projeto, eu quero pegar e incluir. Em nenhum momento foi uma dificuldade limitante para você, né, Aninha? Sim. Voltando à história do livro... sobre psicologia da Olimpíada de Inglês, esse livro me ajudou muito. Era um livro sobre transformar a ansiedade em coragem, confiança e resiliência. Aquele livro me ajudou de um jeito, assim, a me focar mais nos estudos, olhar mais para minha família e agradecer muito mais do que eu já estava agradecendo. E eu acho que eu fiz essa Olimpíada foi para realmente... Porque eu não estava esperando um livro assim. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu me interessei de um jeito, eu me vi naquele livro. Eu pensei assim, será que a psicóloga estava pensando em mim? Será que ela tinha me visto de alguma forma ali? Então, foi bênção mesmo, né? Incrível, Aninha, incrível. E que capacidade de extrair coisas preciosas, assim, né? Que sensibilidade de pegar, não foi um peso, né? Ler um livro de 320 páginas em inglês, não foi um peso, na verdade ela aproveitou e extraiu algo para sua vida pessoal. Quantas vezes as nossas provas, as nossas dificuldades movimentam muito mais angústias e, no caso, reclamações e dificuldades e barreiras, né, Marcelão? Caramba, é impressionante, assim, Aninha, que capacidade de enxergar bênçãos e de significar dessa forma. E assim, Ana, deixa eu te perguntar, você falou de relações, né, internacionais, né, que você tem essa vontade, né, você deseja, né, e o mais incrível, tudo isso começou pelo amor à língua estrangeira. Sim. Você agora falou que você está estudando uma outra língua, é isso também? Sim, eu estou começando a aprender alemão, porque são línguas muito semelhantes. Tudo igual, tudo ser. igual. Eu sei desenrolar um pouquinho, sei algumas expressões, mas tô tentando aí, eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? Porque meu Deus é muito bom. E eu vou conseguir, Porque as línguas, elas me ajudaram muito a entender outras culturas, outras crianças, as diferenças no método estudantil, assim. E eu acho que ir pra fora...
é uma realização de um sonho da Aninha pequena, da mini Ana, porque eu sempre vejo as influenciadoras digitais que moram fora do país, que fazem milhares de viagens, eu penso assim, poxa, será que eu tenho algum jeito de fazer isso tão bem? Tipo, aí eu olhei assim, vou começar a estudar inglês, porque é uma coisa que me interessou, é uma coisa que faz parte do meu coração, e fazer essa formação também é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu consigo levar o amor de Cristo, não deixar só aqui no Brasil, mas levar pra fora. Ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu também posso compartilhar a palavra de Deus com outras crianças que a família ela não tem um suporte muito grande assim, uma família que mora numa comunidade, e só agradecer assim. Cara, é impressionante a sensibilidade dessa menina. É o que você fala, né? A gente extrai... às vezes a gente vê, né, um copo aqui na frente, a gente acha que isso é um obstáculo, mas a gente esquece que esse copo ele pode salvar a nossa vida quando a gente enche de água e consome o que está aqui dentro, né? E você está fazendo isso. Você está pegando todas as suas dificuldades e você está botando dentro de você como uma coisa boa. Então você está sendo um objeto de bem, um objeto de transformação, um objeto de força para todo mundo aqui. Você tem ensinado para muita gente em pouco tempo. Isso é uma bênção de verdade, né? Isso é uma coisa que nós aqui estamos... Quando você outro dia fez um videozinho agradecendo a gente, eu falei, não, cara, eu é que tenho que te agradecer, o Clóvis é que tem que te agradecer. Esse momento aqui está sendo diferente. Exatamente. Acho que hoje, né, eu fui escolhida para vir aqui hoje, assim, Marcelo me chamou. E assim, eu sou tímida, embora não apareça, tá? Mas eu acredito que tem muito de Deus aqui. Sim, Deus está aqui com a gente. Tem muito de Deus. Não tem e dúvida. assim, eu sou muito emotiva também. Pô, eu tô aqui, meu irmão, eu tô quebrado. Você ter uma criança hoje com essa sensibilidade, nada mais é do que Deus falando conosco. Não, direto. Canal direto. Entendeu? Canal direto. E assim, a gente tem se afastado cada dia mais pela correria. Marcelo hoje até falou que tem o costume de orar com as crianças na parte da manhã. Coisas que a gente via nossos avós fazendo lá atrás. Hoje a gente... Eu nem acordo, mal tomo meu café às vezes. Vou fazer alguma coisa. E a gente perde, né, aquele momento com Deus. E você vê que Deus, ele tá em tudo, em todos os momentos. Só basta a gente ter acessibilidade para ouvir. E hoje a gente está ouvindo a Aninha aqui. A gente conheceu a Aninha através de uma dificuldade financeira, mas a gente está abençoando ela financeiramente e ela está nos abençoando espiritualmente. Coisas muito além da matéria. Aninha, eu estava aqui agora, sabe o que você me emocionou? Porque... Na tua idade, eu de repente chorei porque eu não tinha um carrinho, porque eu não tinha um brinquedinho. Você tá aqui e você se emocionou porque você tá querendo ir pra uma prova para representar, para poder abençoar, para poder inspirar as pessoas. E você quer tocar a vida das pessoas e você quer fazer. E você tá vendo que de repente tem algumas limitaçõezinhas, mas você tá agradecendo o tempo todo. Não, mas Deus vai abençoar. Eu tô aqui tentando. Em nenhum momento... Ana... Você não reclamou. Não reclamou, cara. Não reclamou. Eu chorei, não foi por pena, não foi... Sabe por quê? Foi pela minha miséria. Eu falei, nossa, como eu sou pequeno. Você é uma gigante, menina. Você é uma gigante. Você está tocando a minha vida. Você está trazendo Deus para esse lugar. Como Jesus falou que das crianças é o reino dos céus. Eu creio verdadeiramente. E minha amiga, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai acontecer isso. Eu tenho certeza disso. Pessoal, sério. Isso aqui não é encenação, não é brincadeira. Cara, tem pessoas sérias aqui, de verdade. Tem uma criança aqui que, de verdade, que está representando o nosso município. Gente, quantos mil habitantes tem São Pedro da Aldeia? Mais ou menos a média. 105 mil, mais ou menos. O último censo é 2022. Cento e poucos mil pessoas. Quanto que está faltando hoje para a Aninha conseguir ir assim para Nova York hoje? Quanto está faltando mais ou menos? 15 mil reais. Uns 15 mil só para Nova York. Pra Inglaterra. A gente quer a Inglaterra também. Sonhar alto. Sonhar se Deus pouco sonha, não é. Deus é muito bom. É isso aí, minha amiga. O nosso Deus é o Deus de tudo. É isso aí. Então, pessoal, de verdade, será que, 105 mil habitantes só em São Pedro? Pô, R$1 de cada um. Você tá entendendo? Era esse cálculo que eu ia fazer. R$1 dá
sobra, ela volta e ainda faz a fundação dela. E ainda faz a fundação dela, cara. Ainda faz, olha isso, cara. Verdade. Né? Então, quando a gente fala, você estava falando do devocional que eu faço de manhã e tal, e a Aninha, e o hábito da gente ter Deus, né? E exatamente por isso eu ensino muito. Foi ontem que você falou, eu tô tão... eu ensino muito. E meu filho, eu falei, né? Eu falei antes, algumas opções que eu fiz na minha vida, que não cabe aqui também por falar, mas meu filho às vezes não concorda mais velho comigo por eu estar sendo obrigado a me expor muito. Eu sempre fui um cara mais low profile e tal. E eu tenho falado muito, eu tenho incentivado mais meu filho, né, nessa questão de Deus mesmo, da gente falar. E, cara, Deus tem falado tanto nas palavras dele que ele fica assim. Eu não tenho ensinado, né? Deus tem falado diretamente com ele através do nosso devocional de manhã, todo dia e tal. Que às vezes o pessoal de marketing me fala, não, você tem que mostrar isso. Eu falei, cara, é um momento meu e dos meus filhos. Meu filho não quer, então é um momento que eu tenho com eles. Né? E isso tem feito muita diferença pra gente inspirar. Eu contei a história da Aninha pra ele e ele viu e tal, aí ele, pô, vou ajudar, não sei o quê, já fala com um amiguinho, já fala com outro. Então, assim, você tem inspirado muita gente. Sim. Com certeza devem ter crianças assistindo esse podcast, né? E eu queria dar algumas dicas, que eu vi que teve legal. gente que Bora, votou, que legal. né? Que legal. Vou dar algumas dicas de como participei, de como obtive algumas medalhas aqui. Isso aí. Primeiro, tem um site que ele organiza todas as Olimpíadas Internacionais dentro do Brasil. Então, tem uma aba lá que se chama Competições. Você clica lá, você consegue fazer a sua inscrição. São preços como R$100. Eu sei que parece um valor muito alto, mas vale a pena. É por conta do valor do dólar mesmo. Tem esse negócio de conversão, Sim. né? Que uma Olimpíada Nacional custa em média R$20. Se você for multiplicar por 5, dá esses R$100, né? Sim. Então, por conta da moeda mesmo, mas vale a pena. E também, se você rolar um pouquinho pra baixo, você consegue ver provas anteriores e conteúdo. Você consegue ver o caderno de questões de provas anteriores. Então, você consegue resolver as questões. Mesmo não podendo fazer a prova e realizar, você já pode testar seus conhecimentos só de analisar e realizar as questões das provas anteriores. E eu acho isso muito legal. Que incrível. E você lembra mais ou menos o nome do site para o pessoal procurar mais ou menos assim? Só... Olimpíadas Nacionais mesmo. Se Olimpíadas jogar Nacionais. no Google, aparece. Beleza. Aí entra lá e tem essas provas anteriores aí pro Pra ser pessoal. mais específica, é a Mathletes. É MATHLETES. Eu não consigo nem soletrar meu nome assim, Não, gente. eu também não. Deixa quieto. Eu fiz uma cara aqui de sabedoria, aquela cara tipo assim, aham. Entende tudo, Deixa quieto. Mano, que isso, cara. Gente, é mais fácil. Segue lá, Ana_Beatriz. Sim. Não é isso? Ana_Beatriz_Oliveira S2. O S é minúsculo, tá, gente? Que vocês vão ter as dicas. Depois daqui eu vou postar lá o link do site. Só vocês darem uma olhadinha nos meus stories que eu vou estar lá, tá? Que legal, Aninha, que incrível, cara. Cara, na moral, é muito, cara, é incrível. Sabe o que eu sinto, de verdade? Olhando, é como se fosse ver uma Fórmula 1. É uma Fórmula 1 no autódromo. Exatamente. Você tá entendendo? Você vê assim, Exatamente. você fala assim, caramba, foi feito pra isso. Cara, sabe que incrível, que, assim, você falando, a sua desenvoltura, a sua capacidade cognitiva de relacionar vários temas, assim. Sabe o que cara, eu incrível, cara. acho engraçado que, assim, né, o conhecimento ele é construído por pedacinhos, né? Sim. Você aprender conhecimentos, você aprende por pedacinhos e você falou. E essa correlação dos conhecimentos é o mais difícil de você fazer. É isso. Né? Ana faz isso com uma simplicidade. Cara, e assim, toda vez que você vê, Aninha, alguém falando difícil, é que ela não tem conhecimento. Verdade. Então, quando você vê alguém falando difícil, é porque aquela pessoa não sabe sobre o assunto. A diretora da Mathletes, ela já falou assim, quando eu tava fazendo a SASMA, que é outra Olimpíada Internacional de Matemática, ela falou assim, eu sei que essa Olimpíada pode ser desafiadora, porque eu não gosto de usar a palavra difícil, porque eu sei que esse desafio pode ser superado. Isso andou comigo nessa prova. Que incrível, Aninha, que incrível, minha linda. Porque, e você vê, olha só, como é que ela grava esses... E, gente, sabe o que me chamou a atenção também, que eu queria salientar? Que, assim, você vê, ela falou
A paixão dela por matemática veio de berço, ela contou a questão da mãe ajudando com mais um, ela viu a alegria no rosto dela, você salientou a questão de honrar pai e mãe. Então, gente, olha o que inspira, vamos lá, o que inspira uma criança a gostar, a desenvolver esse interesse natural, essa vontade, essa busca, né, essa curiosidade. Você vê a associação com a família da mãe, aí depois você vê, os seus tios que escutavam no carro, padrinhos escutando inglês no carro, ela cantando, se divertindo, ela se interessou por aquilo. Então a gente começa a ver, olha a importância do ambiente, do meio e do estímulo daqueles que você ama e que estão do seu lado ali. E gente, quanto que é importante o exemplo. É isso. Isso é o que eu queria chegar no final. É isso. Não. Já chegou. É isso. É objetividade. O exemplo arrasta, né? Tem até uma frase, né? Não, o exemplo arrasta. Arrasta, exatamente. A palavra como mesmo, o exemplo arrasta, se eu não me engano. Incrível. Então, Aninha, assim, você está dando uma aula pra gente aqui, uma aula pros pais de casa, né? Assim, de várias coisas que, se a gente for atento, a gente vai perceber, né, que fizeram parte da sua vida. Tocando na palavra exemplo, lá em casa, no sentido do meu irmão caçula, né? Ele sempre frequentou escola pública, e aí minha mãe colocou ele com 13 anos para fazer Efraim na época. Sim. E aí a minha mãe faleceu, ele ainda com 15 para 16 anos, e continuou. Aí a gente continuou ainda apoiando ele. Aí depois ele fez uma prova aqui tem um colégio aqui que é preparatório. Conseguiu 40% de desconto, continuou. E nisso, o que acontece? Tem 3 sobrinhos meus que querem fazer carreira militar legal. Por causa dele. Olha só. Tenho 2 sobrinhas que estudam pra caraca. Assim, eu não sei, leem livro, comem livro, estudam, e pra poder seguir uma carreira. Uma quer ser bombeira e a outra quer na área militar, não sei se é marinha ou exército, mas estão estudando pra isso. O meu sobrinho também. Só meu filho que não quer carreira militar, mas, assim, todos eles, esses 3... por causa do tio. E toda vez eles citam isso. Exemplo. Entendeu? E é legal que, assim, quando a gente vê esse orgulho, Big, que você fala dos seus sobrinhos, que você não é vaidade. Não. A gente não tem mais aqui ter aquela vaidade, as pessoas, só eu que posso, só eu. Cara, não. Não, a gente tem que vibrar com o sucesso de todo mundo, Eu cara. fico triste. Você pode ver nesse Festiverão, você vai ali no Festiverão? Eu fico, ele já me escutou falar isso várias vezes. São umas meninas com 12, 13 anos, com as roupas parecendo as mulheres lá de 20, 30 anos. Os meninos com um perfil totalmente... Não sei nem se eu posso falar a palavra aqui voltada, mais com cara de traficantes do que propriamente adolescentes. É isso. Sabe? É isso. E eu como mãe... Eu me coloco no lugar, entendeu? Eu fico, como que mãe deixa uma jovem de 12, 13 anos sair de casa com aquele tipo de roupa? Perfeito. Ou como filho se comportar daquele jeito com 12, 13 anos ou 15 anos que seja. Perfeito. Porque pra mim, até 18 anos, se não tiver pagando seu aluguel, se sustentando, eu que mando. Olha só, minha mãe manda em mim até hoje. Eu acho que tá certo. Entendeu? Aí você vai, e aí uma criança dessa, um jovem desse se desvirtua, o pai vai chorar, porque eu passei por isso, aí vou na delegacia, vou ter que visitar meu filho na delegacia. Eu não tô falando nem que todos os jovens ali são... Não, perfeito, entendeu? minha amiga. Eu só tô falando que o caminho que as pessoas estão seguindo hoje não estão vendo. A gente volta pro ambiente, pra falta de exemplo, pra falta de valores, e achando pra natural, falta de Deus. Sabe? Exato, achando natural tudo isso. Não que não seja que o jovem não tem que se divertir. Tem que se divertir. Né? Mas você vê os comportamentos, exatamente. Você vê que tudo se inclina pra isso. Você vê no verão, crianças de 15, 16 anos, tem uma festa ou carnaval, bebendo bebida alcoólica até cair, entendeu? Verdade. Eu como mãe me preocupo, sim. Eu não acho legal isso não, entendeu? E aí a gente vê, e a gente não vibrar com sucesso? Sim, aí você vê uma criança com 11 anos, minha sobrinha com 15, 16 anos, você fala em namoro com elas, até torce o nariz, assim, não é porque não querem, mas elas têm um objetivo, de estudarem e se formarem, que eu acho natural. Eu casei cedo, sou hipócrita de dizer, eu casei cedo, mas me arrependi também, não pela pessoa com que eu casei, que tive meu filho maravilhoso, mas que eu atropelei em fases da minha vida, né? E eu acho que isso não é bom na vida de ninguém. Só pra gente, pra contextualizar aqui com a Ana, quando a gente fala só dos exemplos, a gente tá vivendo uma geração agora que ela se perdeu. Desculpem, né, as palavras, mas é a minha visão ela como se mãe. Perdeu também embora no a carinha excesso... seja de criança, já tô com 43 anos, entendeu? Então, assim... É uma geração que se perdeu no excesso de informação.
e elas não sabem utilizar essas informações, cara. Não que a gente não soubesse de informações mais delicadas, né, de sexualização e tudo mais antes, né? Sim. Mas hoje há essa tendência de se levar isso para dentro da escola. Sim. Cara, rapaz, isso é complicado, Marcelo, e é um ponto muito frágil, assim, que eu realmente, essa questão que a Lê colocou aqui, meninas muito jovens, inclusive eu já tive, até como médico, eu tive interesse de fazer uma pesquisa sobre, porque eu acredito que muito que a cultura, que a música, que esses acessos a esses streams, né? Exatamente esses conteúdos, para mim eles estimulam a sexualização precoce. Então, eu queria fazer um estudo em áreas e demonstrar, até mesmo biologicamente falando, estímulo hormonal, estímulo ao desenvolvimento precoce, baseado justamente no ambiente e no tipo de conteúdo que aquelas crianças consomem e a influência disso na sexualização precoce. Quando a gente acabar o programa, eu vou te dar uma premissa que eu tenho, não vou falar isso que é extremamente polêmico, mas sobre música. Sim. Uma coisa que eu tenho visto e tal, eu acho que você como médico pode avocar essa ideia e a gente bater Vamos levantar, porque isso já... Eu não sabia disso, eu falei aqui agora de forma natural, assim, porque realmente é um interesse meu. E eu vejo assim, hoje, mais uma vez, voltando à questão dos heróis, né? Sim. Os heróis da garotada de hoje, na melhor das hipóteses, eu tô com a bola no pé. Pelo menos a bola jogando futebol. Na melhor das hipóteses, porque se não for isso, vai estar, desculpa, dançando no TikTok, fazendo dancinha lá, mostrando lá, enfim... Esse tipo de vestimenta, exatamente. Sim, assim, às vezes a pessoa fala que eu sou careta. Assim, eu sou uma pessoa que vivi a minha vida de adolescente depois que eu me separei com 30 e poucos anos. Aí que eu fui sair pra boate, aí que eu fui curtir um pouco. Mas eu sempre fui um pouquinho mais retraída nesse sentido. Eu gosto de zoar, não vou sair pra... Gosto de zoar, gosto de dançar e beber, mas eu acho que tudo tem sua fase. Tem um tudo limite, tem né? um Tem uma limite, forma de né? caber, Entendeu? né? Tudo tem... Eu acho que 12, 13 anos... Entendeu? Só pra você ter ideia de como é que a nossa geração tá difícil, essa geração tá difícil, hoje, para você aprender a atenção de uma pessoa, você tem no máximo 1.2 a 1.8 segundos. Isso. Né? Antigamente a pessoa, ela sentava e lia um livro, né? Ela lia o prólogo, ela lia o sumário, ela lia, né? Ela e via. Hoje a normalidade, você tem 1.8 segundos para chamar a atenção de uma pessoa. Antigamente, olha a diferença cultural. Eu estava lendo um texto outro dia de 1860 e pouco. O português, cara, era completamente diferente. Era uma teorização. Pegava a Agatha Christie. Não, a Agatha Christie é mais recente. Mas cara, mesmo já, eu vou te mesmo mostrar assim. o texto. Mas assim, enfim, o português era belo. Rebuscado que fala, Era né? belo. Hoje você tem que ser extremamente objetivo. Sim. Né? Isso é bom, por um lado? Sim. Mas a gente perde profundidade. Exato. A sociedade tá rasa. Exatamente. Sim. Tá rasa. E a Eu gente se vi- torna chato, né? Se for pessoas que querem ter um diálogo. Eu tava falando com a mãe da Ana. Se quer ter um diálogo diferenciado, não quer falar de Big Brother, não quer falar daqueles YouTube, aí você se torna chata do grupo. Aí você tem que... Eu tava assistindo um vídeo hoje no YouTube da BBC, do Reino Unido. E era sobre a diferença, a influência dos influencers digitais Sim. na mudança do português brasileiro em Portugal. Nossa, Aninha. Como as crianças falam muito mais rápido, tipo... A minha casa está suja. Minha casa tá suja. Sim. E isso prejudica a língua, a gramática da questão, né? Sim. Isso até deixa por inserir o conta- todes. Bom, posso falar? A gente vai ser cancelado. Nós vamos ser Não. cancelados. Mas isso é uma questão também que entra tudo nisso, né? Já tô até vendo depois. Sim. Eu tava vendo no vídeo sobre a diferença do voz mercê pra você. Pra você chamar a atenção de uma pessoa, sim, esses 1, pouquinhos segundos, eles fazem muito sentido nessa contextualização, por conta... Você precisa falar muito rápido pra prender a atenção de uma pessoa. A pessoa não se interessa por você só pela pessoa que você é. Você precisa falar rápido pra ela falar, essa pessoa falou de um assunto que eu gosto, então vou me interessar por que ela tá falando. Sim. Então, consequentemente, você fala mais rápido.
Eu sei que esse não é o assunto que a gente tá falando aqui hoje, Redução mas... linguística. Na né? verdade, isso tem tudo a ver, Exatamente. Aninha, porque você está falando de algo que é o imediatismo. Hoje as pessoas estão imediatistas, elas não toleram processos. E não tolerando processos, e é sobre isso que eu tô falando aqui, pessoal. ansiedade, né? Estimular as crianças aí, estimular os filhos. Hoje a galerinha aí, o pessoal não quer fazer uma faculdade, não quer fazer uma especialização, porque é tempo demais. Aí você vai, Aninha, dentro lá do Instagram, você vê a publicidade que hoje... Uma das coisas que mais geram dinheiro dentro do Instagram hoje, Aninha, é a publicidade que fala assim, fique rico em 3 meses. Fique milionário. Esse tipo de promessa. Sim, mas como é que uma pessoa, ela chega ao ponto de ficar tão desesperada a se tornar próspera, rica? Incrível. Posso ir embora? Não, eu vou sair, mano. Eu vou sair, cara. É desespero, Aninha. É desespero, Não foca em outra exatamente. coisa, né? Não foca, É não saber encontrou. quem é. Cara. É não saber realmente qual é o propósito para que veio. É não entender o seu Isso, chamado. Tudo que a gente você começou. falou. É, exatamente. Exato. As pessoas não Eu têm... falo, sabe por que eu falei isso de propósito? Eu vou contar a gente tá mudando de assunto, mas tudo bem. Hoje eu faço parte da associação de moradores do meu bairro. E nessa fase, antes de assumir a associação, eu estava numa fase de uma depressão que ninguém sabia. E aí, no ajudar o próximo, um pouquinho que eu faço, que é muito pouco, isso me traz um prazer tão grande que aí eu vim parar na outra questão que eu tô aí com o Marcelo. Mas você ajudar o próximo, você se ajuda. Mais Sem do dúvida. do que ajudar o outro, você faz um bem maior para você. E se a gente não encontra isso, a gente fica... O que eu tô fazendo nesse mundo? É realmente a pergunta que eu me fazia o tempo todo. O que eu tô fazendo aqui? E aí eu vou tocar num ponto que é extremamente a dependência, né? Você acaba ficando... Hoje o mundo, ele te deixa dependente de alguma coisa. Você é dependente do trabalho, você é dependente Sim. de álcool, você é dependente... Você acaba ficando dependente. A pessoa não consegue mais relaxar, Verdade. né? Não consegue mais... Sim. Naquele minuto. Sim. Eu me pego muitas vezes nisso, workaholic, né? Eu acordo 4h30 da manhã, quem me conhece, 4h30 da manhã, vou dormir 10 horas da noite. E às vezes eu me cobro disso, eu falei, cara, não é assim. Cara, incrível, cara, é Né? verdade. Né? Porque a gente fica numa questão, e exatamente porque hoje, a geração de hoje, ela não quer saber, ela quer pronto. Ela quer não pronto. quer mais saber como que essa caneca é feita. Sim, Sim. Não quer. não quer. E eu vejo muito isso em mecânica, Clóvis, é engraçado. Eu não entendo nada de mecânica, mas eu sei exatamente os problemas que meu carro vão acontecer, porque eu imagino como é que funciona. Né? Eu falei, pô, vai entrar Sim. combustível, combustão, vou mexer lá a biela, não sei o que e tal. E aí, quando o carro dá algum defeito, acontece alguma coisa, eu falo, cara, é onde que errou no processo. É isso. É isso. Você vai numa cirurgia, você vai entender do início ao fim, você tem uma metodologia, Sim. né? Então você vai saber, cara, onde que eu errei, onde que eu acertei, você entende o processo. O processo de direito é a mesma coisa, o processo. E as pessoas, elas querem do início ao fim muito rápido. É a lei do menor esforço. É isso aí. Né? Que As cria... crianças estão querendo crescer muito rápido também. Falar Ela de é- uma dica também. Fala, Mais fala. uma dica preciosa pra vocês que estão me assistindo, as crianças que querem seguir esse sonho mesmo. Leia, mas saiba dividir seu tempo. As Olimpíadas de Literatura que eu faço, elas despertaram em mim uma vontade muito grande de ler. A primeira Olimpíada de Literatura que eu fiz foi sobre Pequena Sereia e o Pequeno Príncipe. Foi difícil, porque eram 2 livros em pouquíssimo período de tempo. Aí eu tinha que ler os 2 livros, interpretar. E eram questões difíceis, eram questões de interpretação mesmo do livro, que só ia saber fazer quem realmente leu, que realmente se interessou. Isso despertou em mim, porque pra mim o processo você vai ler, você vai estudar, você vai esperar o resultado e você vai ver o que você obteve. Eu não quero simplesmente fazer a prova pra chegar no resultado final. Eu Sim. gosto de participar. Eu gosto de fazer parte daquela história. Eu gosto de fazer parte de uma história de uma Olimpíada, de uma fundação. Eu quero estar ali. Incrível, né? E eu tava lendo um pouquinho sobre o que motiva os grandes seres humanos a fazerem o que fazem. E tava dando o exemplo da construção de uma catedral. E o exemplo da história era esse. Tipo assim, quem você acha que vai fazer melhor a catedral ali? Aquele pedreiro, vamos botar assim, que ele quer só fazer ali para ganhar o salário dele e ir embora para casa, ou aquele pedreiro que ele vai olhar e falar assim, nossa, eu fiz parte da construção isso disso. aí. É o que ela tá falando. É isso aí. O zelo que ela faz, que ela estuda, o estudo dela tem total
relação com a vontade dela querer fazer parte de algo maior do que ela, de algo que transcenda. E ela vê na educação justamente esse meio de comunicar essa verdade a outros, né? Então, assim, Aninha, é incrível, assim, o teu prazer, a tua vontade, a tua inspiração, a tua vontade de inspirar os outros à nossa volta, assim. Cara, isso é surreal, né, Marcelo? E ela falou uma coisa aqui, cara, dividir seu tempo. Cara, isso é ciclo de aprendizagem. Ciclo de aprendizagem, eu acho que as pessoas não têm ideia da profundidade de conhecimento Isso é muito que ela difícil, tá. tá? Cara, o ser humano, cada ser humano tem lá, mas você tem ciclos de aprendizagem, né? De você estudar, revisar e etc e tal. Isso é metodologia de estudo. É metodologia de estudo, é isso que eu ia falar. Existem várias metodologias de estudo, quem já fez concurso, quem já estudou e tal, sabe muito bem disso. E Aninha, você está aprendendo isso, você é uma autodidata. Né? É natural. É natural. Isso eu demorei 300 anos para aprender a estudar. Eu tive muita dificuldade, sempre adorei ler, graças a Deus, eu sempre tive, né, esse incentivo. Minha mãe é advogada também, então, enfim, meu pai sempre foi um cara que leu todo dia, meus avós e tal. Então eu trouxe isso para mim, até hoje, se eu não ler, eu não vivo. Né? Eu tenho que ler todo dia. Incrível, cara, muito bom. Mas aprender é diferente de ler. Né? Você quer relaxar? Eu leio 2 horas seguidas lá, fico lá e tal, tô relaxando. Mas eu não tô aprendendo conhecimento. E você dividir a sua leitura que você falou, cara, isso é surreal. Sim. Você não precisa nem de orientação, meu. Eu acho que você tem que ensinar Orienta a gente. a gente. Indo pra terceira dica, uma coisa que me ajuda muito nesse processo são meus amigos, meus colegas de escola, meus professores, minha família, né? Porque quando eu estou na escola, é um dos momentos mais felizes do meu dia. Aquelas 5 horinhas ali que eu tô ali estudando. Porque é a escola mesmo que me apresentou as provas, as Olimpíadas. E ali que é um ambiente que eu gosto muito de ficar. Conversar com os professores, trocar ideias. Uma coisa que eu tô com dúvida, eu tiro a dúvida com o professor. E é muito bom estar numa escola, sabe? É muito bom estar ali aprendendo. Mesmo eu estando em uma escola particular, né? Uma escola de alto padrão, assim, vamos dizer. Sim. É muito esforço, é muita Sem dedicação, dúvida. horas de estudo para obter um bom resultado nas provas. E eu acho que isso tudo vale a pena, porque só a sensação de estar ali participando de uma instituição, de uma escola, é uma felicidade muito grande. Então, valorize a sua escola, seus amigos, seus colegas e sua família. Eu não vou nem comentar quando eu tinha 11 anos que eu matava aula, Você que eu ia tá treinar, doido, né? rapaz. O tio era atleta dessa idade, né? Então, assim, enfim. Eu nem vou Vamos mudar de comentar assunto? que a gente não tá numa fase muito boa de escola aqui, né? Mas tudo bem. Não, mas assim, cara, Aninha, isso é muito legal. Isso inspira você levar. Agora, cara, dentro da sua escola, né? Vamos lá. Pô, cara, você precisa falar mais disso com seus amigos. Porque, cara, você é um grande exemplo. E Pelos você... coleguinhas, você assim, bem aceita E tem nessa uma expressão parte? que se chama Sim. micromundo, tá? Micromundo. O que é o micromundo? É aquilo que está à nossa volta ali. E se a gente puder influenciar o nosso micromundo, a gente consegue partilhar e somar. Por quê? A cada pessoa que você incentiva, se essa pessoa incentivar outra pessoa, você está criando uma cadeia de ensino, você está criando uma energia, uma egrégora muito forte. Teve uma vez que eu te ajudou uma pessoa e tal, ela falou, mas o que eu vou te devolver? Eu falei, cara, não quero nada não. Eu só quero que você ajude outra pessoa quando a outra pessoa precisar. E eu fui muito ajudado na minha vida. Eu fui muito ajudado na minha Sem vida. dúvida. E isso, e uma vez uma pessoa falou isso, uma pessoa que pegou na minha mão e me ajudou, e aí eu falei, eu fui devolver, você não precisa, eu só quero que você ajude outra pessoa. E é isso. Então, isso que você tem que fazer. Falar com outra pessoa, porque daqui a pouco você está formando, essa pessoa está ajudando outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E isso faz o bem. A gente precisa de bem no nosso mundo, cara. Sim, como a tia Lê falou, meus colegas, eles sempre, eles são uma grande inspiração também. Eu tenho algumas colegas que elas também fazem as Olimpíadas, elas também têm essa paixão. E mesmo aqueles alunos que têm alguma dificuldade, que não têm tanta facilidade assim nessa área, eu sinto prazer de ajudar. Eu sinto prazer de explicar, mesmo tendo as minhas dúvidas, mesmo tendo uma dificuldade em alguma matéria específica, como, um exemplo, fulano tem facilidade em geografia e história, mas ele não tira notas tão excepcionais assim em matemática. Isso é normal. Eu tenho minhas dúvidas também. E com aquilo que eu sei que eu tenho facilidade, eu gosto de ajudar as pessoas Você que têm passa essa adiante, dificuldade. né? Sim. Eu gosto de ir sempre compartilhando com as pessoas o conhecimento que eu tenho. Porque eu fico muito feliz de ver uma pessoa chegar lá na frente
e ver a pessoa me agradecendo, assim, não é nem pra receber em troca, é Sim, só ver que eu sim. fiz parte, O sucesso eu fui dela, um isso aí. tijolinho Isso. daquela história. É isso, É isso. o tijolinho da catedral, Muito né, bom, cara? muito É bom, isso é muito incrível. E isso falta muito, muito na formação de muitos adultos. Ela De- você se emociona, você vê que é muito É sincero, muito real, né? é muito É. sincero, Muito real, cara. muito Isso real. é muito incrível, Ana. Muito gostoso estar participando disso aqui. Cara, não, Muito de verdade, tá é. sendo um prazer, assim, muito grande, de verdade. Receber, assim, sério, Marcelo, Ó, pô, cara, eu vou te falar, obrigado, mano. eu já Nossa. passei por muitos momentos na minha vida, né? Eu já dei várias entrevistas, eu tenho um podcast Sim. também, mas eu acho que esse momento é ímpar. Pô, cara, meu irmão, Ímpar. rapaz, desde que eu falei com a equipe do Pergunta Sem Resposta, né? A Mariana, Thiago, o Edu, todo mundo que, pô, participa aqui da criação. Pô, a gente tá se dedicando muito no canal, assim, fazendo com muito amor, sério, de verdade, assim. É com muita intenção, assim, eu peço a opinião do pessoal lá no Instagram, eu converso com a galera, quem vocês querem ouvir, sobre o que vocês querem ouvir. E quando eu falei da Aninha, assim, foi unânime. Eu falei, o Thiago, ele é uma correria danada. Para eu conseguir esse horáriozinho aqui, quando eu cheguei, eu falei sua história pra ele, porque eu sabia que ele ouvindo tua história, ele não ia falar, não, ele tá me ouvindo lá. A gente pega, né? Eu peguei e falei, cara, eu contei a sua história, Aninha. Ele me mandou assim uma resposta. Não, tá bom, vou ver aqui. Não sei o que, tal hora, tal. Ele nem falou, normalmente ele, não, Clóvis, aqui não dá. A Mariana, na hora que eu falei, ela na hora também, cara, incrível. O Edu, ou seja, é unânime, assim, é incrível, sabe por quê? Porque é raro. Sabe por que o diamante, ele vale mais do que uma pedra brita? Porque o diamante é mais raro, só isso. Se a brita fosse mais rara que o diamante, a brita valeria mais que o diamante. Você veria uma opção de gente andando com brita no dedo. A raridade das coisas atribui muito valor das coisas. Não sei se isso está servindo para você refletir. Você fez o olhinho, você olhou pro ladinho assim, eu acho que você tá... Mas E você é rara. Você é rara, menina. E assim, aceita. Não é você ter vaidade, não é você querer ter Não é arrogância. ego, não é eu arrogância. queria entrar nesse assunto assim, depois que eu falei de ajudar os meus colegas, que eu estou numa escola que ela realmente... Ela divulga os seus alunos e eu acho isso uma coisa muito linda, porque é uma forma de incentivo também. Mas não é pra se amostrar, não é pra mostrar pra outras pessoas, eu fiz, eu passei, eu sou isso, sou aquilo, não. É mais pra servir de inspiração. Só isso. E eu quero que outras pessoas, elas sigam o meu exemplo e estejam lá numa foto. Eu tenho algumas fotos que eu uso pra divulgar, que é minha escola que faz. Eu gostaria de ver outra criança ali, me recortar e colocar outra criança ali, que realmente se dedicou. cara, olha só, mano. Ó, inclusive ali, né, pro colégio da Aninha ali, que eu não vou falar o nome, mas uma bolsa de estudo seria muito bem-vinda. Rapaz, eu tava aqui querendo falar isso também, meu irmão. Eu ia chegar nesse... incrível né? que a gente tem que se justificar quando a gente se destaca, né? A gente não tá querendo aparecer, a gente tem que se justificar, onde deveria ser muito natural, né? Isso é coisa de brasileiro. Eu nunca fui tão... Coisa de brasileiro. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar. já Como diz passei o Olavo por de isso, eu Carvalho, tava no Paraná é conversando com a mãe diferente. dela sobre isso. Eu sempre fui uma aluna muito questionadora. Eu não aceitava as informações de primeira, principalmente na aula de História e Geografia, que é a aula que, né, gerava mais dinâmica. E aí, quando eu me dedicava a perguntar, os meus coleguinhas, por isso que eu Reclamavam, perguntei né? pra ela se tava tudo bem com os colegas. Porque ele perguntava, tá se achando? Ou tá atrapalhando a aula? Ou tá atrapalhando Sabe a o que aula? acontece? O Marcelo falou uma coisa interessante da cultura brasileira. No Brasil, infelizmente, às vezes, você se destacar em algo é uma agressão ao outro. Sim, Infelizmente. as pessoas Vaidade. tomam como você Já quer passei por aparecer. isso. Conta pra gente, Aninha. Conta pra gente. Já passei por isso. Eu troquei de turma recentemente, mas não vou chegar muito a fundo nesse assunto. Uhum. Mas já passei por isso, mas já estou superada. Porque eu sei que tem algumas pessoas novas, alguns novos colegas que conheci, que eles realmente estão se sentindo inspirados. Tipo assim, eu quero me servir de um refletor O para as negativo pessoas. deixa pra lá, né? Sim. Mas já porque aconteceu com você, né? De Sim, repente... sim. Essa daí de... mas... Quer se querendo mostrar. aparecer. Tava querendo aparecer, deixa os poderem um pouquinho, mas... Já passei por isso, hein? Olha que eu não tinha... Um décimo, né? Um décimo. Eu não tenho... Aninha, 20 olha só. anos. Aprende uma coisa. Só jogam pedra naquele lugar que está brilhando. A luz, ela só aparece ali para aquelas pessoas que não conseguem também enxergar. Entendeu? Então você está brilhando num lugar, aquilo vai chamar a atenção. Então o problema, a culpa não é sua, o problema não é seu, é das pessoas que estão jogando pedra. É isso. Entendeu? É É isso. simples assim. Você tem que continuar brilhando.
A sua luz tem que continuar aparecendo, a sua luz tem que continuar brilhando, e é simples assim. Tem um momento que a gente fala, né, do ajudar. Tem muita gente que você ajuda e a pessoa às vezes não tem gratidão. E aí uma vez eu escutei um amigo falar, mas eu não vou ajudar mais fulano de tão que ele não tem gratidão. Eu falei, o problema é dele que não aceitou ajuda, não é o meu de ajudar. É isso. Então, quando você brilhar, o problema não é as pessoas que querem brilhar como você. Você manter o seu brilho. E isso, independente. Isso não é arrogância, isso não é vaidade, isso não tem nada a ver com isso. Isso é você. Você sendo você. E vai inspirar pessoas sendo você. A gente tem heróis no Brasil, né? Algumas pessoas que... Eu tenho um herói que pouca gente conhece hoje, que é o Aurélio Miguel, que foi um atleta olímpico de judô. Né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, Aurélio Miguel. Aurélio Miguel, sim, verdade. E eu tenho uma faixa que foi assinada por ele até hoje. Uma faixa roxa. Isso E te inspirou muito, com certeza. E me inspirou muito, né? Me inspirou muito, enfim. Então... E várias pessoas criticavam ele na época, mas eu o admirava. E outras milhões de pessoas judocas na época admiravam ele. Então é isso. Não se importa. Não sei se eu posso citar nomes de Pode. figuras públicas assim. Pode, da educação pode. da Eu falei, você é política, inimputável, Aninha. Você pode falar tudo. A gente tem que segurar. Recentemente eu dei uma passada nas redes sociais da Tabata Amaral. Eu já tinha visto falado sobre a história dela. Ela é candidata à prefeitura de São Paulo. Uhum. E eu vi uma foto antiga dela, compartilhada nas redes sociais, dela com milhares de medalhas de Olimpíadas que eu já participei. Então me vi ali. Que incrível, Aninha. Que incrível. Imagina, eu pensei assim, se um tempo passar e se eu estiver naquele lugar? Sim. Isso que eu falo de recortar a imagem de uma pessoa e me ver ali. Ou recortar a minha imagem e ver a de outra pessoa. Você saber que aquela pessoa, você foi um exemplo pra ela. Cara, e olha o que ela tá ensinando. Tudo passa. Sim. Rapaz, eu tava aqui me segurando também. Gente, Tudo passa. Cara, essa menina é de uma profundidade que não tem, porque assim, são anos para você ter metade do conhecimento disso. Sabedoria, e essa mano. sabedoria que você tem, isso demonstra que você não tem vaidade. Porque as pessoas que têm vaidade, elas querem se perpetuar naquele lugar. É isso. Elas acham que aquilo ali é eterno. E a vida não é assim. A vida é passageira, sim. Né? Então a gente faz o nosso melhor todo dia, cada minuto. Deus deu o nosso presente. O presente é hoje. Né? E aí tem a frase do Kung Fu Panda, né? Que a dádiva é hoje, é o presente. Né? Por isso que se chama presente, que é agora. Agora é o presente. O que vai vir amanhã a gente não sabe, mas agora a gente tem que dar o nosso melhor. Sim. A gente tem que viver o agora, tem que fluir o agora, tá? Isso, no livro que você com certeza leu de saúde mental, deve falar, né, de viver o momento. Mindfulness. Sim, eles criaram expressões, como eu falo de criar, porque eles colocaram, tipo, eu não sei se vai dar muito pra entender, mas what e ifing. Ifing é como se fosse o gerúndio que a gente conhece. E what é o quê? Mas, ou se. E se acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui? E se acontecer isso aqui, isso aqui lá? E isso me ajudou, tipo, de uma forma, tipo, eu vou estudar e vou fazer a prova agora. O que vem depois, Deus decide. É isso. A gente se consome muito com si. Fé. A gente se consome muito com si. Cara, se acontecer, de Deus. se... É muito. Eu falei isso semana passada para um amigo meu que estava passando por um problema, que eu falei, se preocupa com aquilo que você pode controlar. Isso. Ela tá dando uma aula sobre isso. Quando ela fala, e se? Isso, Na verdade, deixa o e se. Faz o que você sabe. É o que você brilha a tua luz. Na Bíblia fala, do que adianta eu acender uma vela e botar debaixo da mesa? A luz não pode brilhar. Bota a vela em cima da mesa, é feita para brilhar. O que faz vibrar o seu coração? É estudar? É se dedicar? É isso? Então faz. Mas é porque eu não sei aonde isso vai me levar. Não importa a linha de chegada. Você já deu para ver que você aprecia o processo. Você aprecia aquilo que você está vivendo, porque o processo é importante para você. É isso. Eu vi uma vez um corredor falando, ele falava, eu brincava de correr. É isso, brinca de estudar, brinca de estudar o seu inglês, brinca, se realiza naquilo que você faz. E eu vou falar, a tua luz vai brilhar muito em muitos lugares, de formas diferentes, com um propósito lindo, e você vai cumprir sua missão em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Amém. Gente, assim, cara, esse papo aqui tá surreal, cara. Assim, sério, o Libertos, assim, eu fico muito feliz. Obrigado, Ale. Obrigado pela tua presença também. Marcelo, obrigado. E Aninha, cara, obrigado pela tua presença na minha vida. De verdade. Porque você me abençoou e eu, assim, você pode ter certeza
que você ganhou um amigo e alguém e eu não tô fazendo isso pra me elevar de alguma forma. Esquece isso. Eu tô falando isso entre mim e você. Você ganhou um amigo, o que eu puder, eu tô junto com você, porque é uma causa que merece ser levantada. Merece. Gente, mais uma vez, sério, ajuda, galera. Sério, vamos. Sério que vocês não acreditam de verdade na educação o suficiente para poder contribuir? Sério que vai ficar só em palavras? Sério que de repente o filho de vocês aí tá olhando, de repente uma criança tá aí, você vai olhar pro lado e não vai dar esse exemplo? Gente, pelo amor de Deus, cara. Marcelo, pô, cara. Ó, a ideia da gente... Atitudes. A ideia da gente marcar lá grandes empresários. Vamos. Né? Caminhar. Vamos. Semana que vem caminhar. Vamos. Porque a gente tem prazo, galera. Tem que pagar tudo até dia... Até dia 15 de maio. 15 de maio. Nossa. Então a gente Conta tem um contagem prazo até dia regressiva. 13 de maio. Galera, Cara, eu tive uma ideia aqui, eu tenho milhas e tal de cartão, não sei, só que eu não entendo nada disso. Será que tem como a galera transferir milhas pra ela? tem como sim, cara. Tem como sim. Cara, eu tenho até uma milhazinha lá também, mano. Tu falou agora um negócio de ponto lá, cara. Né? Porque tem muita gente que eu sou um cara que eu uso cartão e tal, mas eu nunca me liguei nessa questão de milhas, mas Sim. eu tenho. Mas se tiver, a gente conhece muita gente, são as Olha ideias, aí, né? galera. Então, pessoal, vocês aí que conhecem aí, que sabem mexer aí, que sabem... isso aí. Pô, cara, vamos levantar ideias, pessoal. É isso. Atitude. Atitude. É isso, galera. Pô, sem palavras. Ali, quer fechar aí falando alguma coisa com a gente, dividindo? O nome é Libertos, né? Libertos. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente teve uma libertação aqui também, Amém, né? em nome de Jesus. Saber que uma menina tão nova, né, tem muito de Deus, porque Deus, ele fala com a gente através de várias... fala com a gente de várias formas, né? E basta a gente estar sensível a ouvir, né? Ouvir a voz de Deus. E tudo que acontece na vida da gente tem um propósito, né? Nada é por acaso. Se ela está aqui hoje, ela conseguiu chegar onde ela chegou e hoje ela está aqui para pedir apoio, né? A gente está pedindo apoio por ela, é porque pessoas precisam saber também que ela conseguiu isso, e outros seus filhos, que as pessoas estão ouvindo, seu filho também pode conseguir. É isso. Você que está aí também sonhando em fazer uma faculdade e tem procrastinado, tem deixado de lado, saiba que é possível, né? É possível. Tudo é possível quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Eu acredito que na família dela, Deus tem sido em primeiro lugar em tudo. Você vê através do que ela fala. Eu sou uma pessoa que não fui criada no evangelho, mas frequentei a igreja evangélica por muito tempo, mas eu sei da sensibilidade que é Deus. Assim, eu sei do poder de Deus e o quanto ele é sensível. Sim. Se você Abrir verdadeiramente o coração, abrir teu coração. Eu falei aqui que eu gosto de sair, mas isso é independente, sabe? Você tem intimidade com Deus, é independente daquilo. É só você deixar. É só você deixar e tiver sensível a ouvir. Eu sou muito sensível. Graças a Deus por isso, desde que eu sou criança. Desde que eu era criança, porque agora eu já sou bem adulta, né? E nunca na minha vida as coisas aconteceram antes dele me alertar. Eu perdi pai, eu fui avisada. Eu perdi mãe, eu fui avisada. Eu perdi irmão, fui avisada. Então, a gente está aqui transmitindo um aviso de Deus. Eu creio. E as crianças têm potencial. Tem. Muitas crianças de São Pedro da Aldeia, no município, nos outros municípios vizinhos, no Brasil tem potencial. É só as pessoas se dedicarem e perceberem quanto que é necessário ter um projeto social, ter um político que realmente ame as pessoas, que ame o seu próximo. Porque você deixar um município sem educação, para mim, é algo, assim, muito negativo. Nacionalmente, Sim, né? Falando, sabe? Porque a educação, ela gente, liberta, sabe? Ela transforma vidas. Com certeza. Se você consegue passar uma educação de qualidade, com certeza você vai gerar crianças, jovens e adultos de qualidade, que vão trazer para o município, que vão trazer para a vida deles, conseguir sustentar sua família com dignidade, que é o que precisamos. Eu falo demais, peraí. Cara, não, Agradeço. gente, assim, é aquilo, meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, que a gente possa ser libertado aí por conhecer da verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu tô falando muito de Deus porque eu tô sentindo muita presença de Deus, de verdade. Também. Menina, você fecha pra gente, você fecha o Libertos com chave de ouro. Fala pra gente. Eu queria dedicar
essa entrevista hoje à minha irmã, porque eu vejo muito a minha irmã como um espelho de mim mesma. Eu vejo a minha irmã lá na frente, indo para os mesmos lugares que eu, fazendo as mesmas provas que eu. Não as mesmas, mas seguindo tendo a mesma coisa que eu tive. Oportunidade, né? Sim, as mesmas oportunidades. Sim, essa é a palavra. Isso. E eu quero criar essa fundação pra apoiar crianças como a minha irmã. A minha irmã, ela não fala. A minha irmã, ela demora muito pra desenvolver. Mas eu acho que isso não é uma limitação. Todos nós conseguimos abrir portas para as coisas novas. Mas só basta querer. Exato. Cara, arrebenta, né? Irmão, vou te agradecer. Obrigado, Puxa, galera. Obrigado pela participação, obrigado por esse dia maravilhoso. Só pra gente encerrar, para deixar você terminar seu programa, eu acho que a gente, como a Big falou e a Aninha falou, a gente tem que se preocupar mais com a educação, né? E essa menina, ela tá elevando a nossa régua. Muito. Ela está elevando a nossa régua. A educação, ela precisa ter a qualidade que se adeque a esse nível. Isso. A gente tem que pensar nas nossas crianças com o nível da Aninha. Meu amor, parabéns. Obrigada. Tá? Você vai... O que o tio puder fazer, vou fazer. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Eu não tenho mais o que falar, não. Sério, cara. Aninha, obrigado. Você abençoa muito a nossa vida. Eu que agradeço. Libertos. Tamo junto. Muito bom. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz, tenho 11 anos e recentemente eu fiz a primeira fase da Olimpíada Internacional de Matemática Copérnicos. E seu resultado, eu obtive uma medalha e fui selecionada para fazer a segunda fase em Nova York, nos Estados Unidos. E eu estou aqui pedindo sua ajuda para tornar esse sonho realidade. Eu vou contar minha história bem rapidinho e vou deixar algumas informações na tela para vocês ajudarem. Com apenas 11 anos já participei de 4 Olimpíadas Internacionais e 8 nacionais, totalizando 8 medalhas. E eu também sei falar inglês e estou no nível intermediário. Eu abri uma vaquinha e também estou recebendo doações pelo Pix para conseguir arcar com os custos do visto, do passaporte, da minha inscrição, da minha hospedagem e da minha alimentação. Queria agradecer pela ajuda de vocês, a vocês que já divulgaram, que ainda vão divulgar, aos nossos patrocinadores que ajudaram a gente divulgando também. Para tornar esse sonho possível, né? Um dos meus maiores sonhos é realizar um projeto assim, ir para fora do país, a nível global, com outras pessoas de outros países, e que só queria agradecer a todos vocês. Thank you for making part of this special moment, and let's together bring the victory to Brazil. Bye!